pilares da doutrina espíritação: a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Judas Iscariotes reencarnou como Joana d'Arc. Segundo o espírito Humberto de Campos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, a última reencarnação de Judas Iscariotes na Terra foi da conhecida heroína francesa Joana d'Arc, queimada nas fogueiras da Inquisição no século XV, que ocorreu entre 1401 e 1500. Conforme mensagem apresentada no livro Crônicas de Além-Túmulo. Mas se analisarmos bem os fatos da paixão de Cristo, chegaremos à conclusão de que Judas foi mais um traído do que propriamente um traidor. Essa afirmação tem base no diálogo entre ele, o próprio Judas, e Tiago, no dia anterior à prisão de Jesus, no qual Judas revela o seu plano de simplesmente apressar o triunfo no mundo do cristianismo e não de eliminar seu mestre, que ele amava profundamente. Esta informação é do espírito Humberto de Campos e foi publicada no livro Boa Nova, psicografado também pelo médium Chico Xavier, no capítulo A Ilusão do Discípulo. A prova disso está no fato de que Judas Iscariotes, ao receber do Sinédrio as 30 moedas de prata como pagamento para entregar Jesus, não esperava receber o fel da amarga desilusão ao ver o Cristo duramente torturado. Ao perceber a traição dos fariseus, pois que não era isso que desejava para o seu mestre, ele de imediato foi devolver as moedas recebidas para desfazer o acordo infeliz. Nesta oportunidade, porém, ele recebeu em troca a expressão de deboche dos príncipes dos sacerdotes. E o que temos com isso? O problema é todo seu. Saia daqui. Nada mais restava fazer para salvar o mestre dos mestres. Infelizmente, o plano sinistro estava consumado. Foi então que Judas, depois de assistir às cenas do Calvário, levado por tremendo remorso, cometeu suicídio. No entanto, Jesus, após sua morte e tocado de compaixão, foi ao encontro do espírito enlouquecido de Judas, permanecendo 3 dias ao seu lado, até que ele adormecesse, segundo a revelação da poetisa desencarnada Maria Dolores, no livro Coração e Vida. Só depois desse gesto de amor e de perdão é que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 11 a 18. Quem foi Joana d'Arc? Joana d'Arc se transformou em uma figura mítica após ter ajudado a França a vencer a Guerra dos 100 Anos, empreendida contra a Inglaterra entre os séculos XIV e XV. Joana d'Arc nasceu na França, no ano de 1412, no lugarejo de Domremy. No contexto histórico do século XV, a França se encontrava em meio a uma turbulência política, social e econômica. O rei Carlos VI estava doente, e por suas ausências no governo, a rivalidade entre a Casa da França e a Casa de Borgonha, também na França, se acentuou. A França, no século XV, encontrava-se quase que em uma total anarquia e permeada por motins e assassinatos. Assim, os conflitos civis e a desordem social estavam instalados na França. Dentro desse contexto, a Inglaterra, sob o comando do rei Henrique V, viu a oportunidade de tomar o poder na França. No ano de 1422, no entanto, o rei Carlos VI da França e o rei inglês Henrique V morreram. A filha de Carlos VI, casada com Henrique V, assumiu a regência do trono francês. Sem nenhum sucessor para o trono francês, os ingleses aproveitaram para uma possível invasão da França. No momento em que a França estava sendo invadida pelos ingleses, surgiu a figura mítica da história francesa, Joana d'Arc, insatisfeita com o governo britânico, assim como os camponeses e populares. Joana, quando era criança, divertia-se normalmente, brincava, mas tinha responsabilidade sobre outros afazeres. Tomava conta do rebanho de carneiros, costurava e cuidava dos serviços domésticos. A religiosidade era outra característica presente na vida de Joana d'Arc. Tanto é que, aos 12 anos de idade, conta-se que a menina afirmou ter ouvido vozes vindas do céu,
que lhe diziam para salvar a França e coroar o rei. Em certo dia, Joana escreveu ao rei uma carta pedindo conselhos, e o rei aceitou recebê-la. Os motivos da concordância do rei são desconhecidos. Dessa maneira, Joana d'Arc partiu para a corte no dia 13 de fevereiro de 1429 e chegou ao castelo de Chinon, residência do rei Carlos VII, no dia 23 de fevereiro. É interessante ressaltar que a Inglaterra não reconhecia a legitimidade do governo de Carlos VII. As primeiras palavras de Joana para o rei foram em relação à visão que havia tido. Entretanto, o rei somente acreditou em Joana quando ela falou sobre os vários pedidos que ele fizera a Deus, enquanto rezava solitário na igreja. Após ser testada também por teólogos, Joana d'Arc recebeu do rei uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos franceses. Joana queria atacar a região de Orleans, sob o comando dos ingleses, por isso enviou um aviso a eles. A vós ingleses, que não tendes nenhum direito neste reino de França, o rei dos céus vos ordena e manda por mim, Joana, a donzela, que deixeis vossas fortalezas e retorneis para vosso país, caso contrário farei grande barulho. Em maio de 1430, a cidade de Compiègne foi tomada pelos inimigos e ela decidiu ir, mesmo já tendo recebido os avisos divinos de que ela seria capturada pelos ingleses. A guerreira e a tropa francesa, mobilizada pelo rei Carlos VII, conseguiram empreender vitórias em diversas batalhas. Essa disputa ficou conhecida na história como a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 até 1453, da qual a França saiu vitoriosa, conseguindo expulsar os ingleses, principalmente do norte da França. Após a expulsão dos britânicos, os nobres franceses, representados pelo rei Carlos VII, temerosos de uma forte aliança popular entre Joana d'Arc e a população camponesa, entregaram-na para os ingleses. Por um valor de 10.000 libras, Joana d'Arc foi vendida ao exército da Inglaterra. Há fontes que dizem que quando a garota soube que iria para as mãos dos inimigos, ela se jogou da torre em que estava presa. No entanto, sua tentativa de suicídio não funcionou. Em 1431, foi levada para julgamento e as acusações que pairavam sobre si eram todas de ordem religiosa. Ela foi chamada de bruxa, herege, possuída pelo demônio, entre outros. Sua virgindade foi questionada e até o fato de ela utilizar roupas masculinas foi uma alegação que os anglos-borgonheses utilizaram para desacreditar a camponesa. Enquanto ela era julgada, o rei Carlos VII não fez nenhum esforço para recuperá-la. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada para a fogueira. Enquanto o fogo se espalhava por seu corpo e a plateia chamava de bruxa, mentirosa e blasfema, ela pronunciava suas últimas palavras: Jesus, 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 até não conseguir dizer mais nada. No ano de 1453, a Guerra dos 100 Anos terminou com a assinatura do Tratado de Paz entre França e Inglaterra. Durante a década de 1456, a camponesa foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1909, 5 séculos depois, a Igreja Católica autorizou a beatificação da moça. Em 1920, ela é finalmente canonizada pelo Papa Bento XV. Hoje, ela é considerada um ícone sagrado na França. E também está sincretizada em religiões afro-brasileiras. Joana d'Arc foi e ainda é uma figura bastante adaptada em livros, filmes, músicas e outras peças de entretenimento. Voltando a falar de Judas. A identidade do traidor. O traidor de Cristo era chamado de Judas de Queriote, ou de Cariote, ou seja, Iscariotes. Queriote era o nome de uma localidade situada a 20 quilômetros ao sul de Hébron, atuais ruínas de El Coritem. Portanto, ele foi o único discípulo não natural da Galileia. Era sobrenomeado de Iscariotes, para ser diferenciado de outros apóstolos, Judas Tadeu e Judas Tomé, e demais homônimos íntimos do grupo encabeçado por Jesus. Através da revelação espírita,
Sabemos que era um homem de natureza mesquinha, ávido por dinheiro e poder, responsável pela coleta de esmolas do grupo, o tesoureiro. Era uma prática comum aos pregadores da época, a fim de custear as viagens. Infelizmente, Judas preocupava-se mais em angariar tesouros terrenos do que tesouros celestiais. Suas limitações morais levaram-no a se revoltar contra o pacifismo do mestre. Entregou-o inocentemente às autoridades farisaicas, a fim de instigar a revolta popular armada contra o governo herodiano, vassalo dos romanos. O acordo secreto que fizera com os fariseus garantia a partilha do poder político com ele e demais aliados, além, é claro, da libertação de seu amigo Jesus. Ao ver-se ludibriado, não suportou o remorso e supliciou-se na forca. Porém, o Iscariotes ocultava dos olhos humanos seu incrível potencial de missionário cristão, pois não foi por acaso que Jesus o convocou ao apostolado. Algo, aliás, acertado entre os dois, desde muito antes da reencarnação de Judas. Porque Jesus chamou ao apostolado um homem imperfeito como Judas? Ora, como ele mesmo disse, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Não havia homens perfeitos, exatamente iguais ao Cristo, entre os apóstolos, apenas bem-intencionados, carvões brutos que um dia seriam diamantes. O rabi incumbiu Judas a coleta de esmolas, para que, com o auxílio dos ensinamentos e exemplos na prática do bem, o discípulo combatesse e vencesse o vício da ganância. Não há mérito àquele que, para não cair em pecado, vive longe do pecado, ou seja, apenas em contemplação. Jesus andava entre os sujos, sem se sujar. Cristo provavelmente seria morto com ou sem a traição de Judas, pois ele viveu em uma época extremamente violenta, dominada por déspotas sanguinários. Portanto, Judas nunca foi o vil instrumento da imolação do Cordeiro de Deus. O Iscariotes foi especialmente escolhido pela providência, o exemplo mor do mortal que pode cair e depois se levantar, pode morrer e ressuscitar moralmente. Judas, assim como os demais apóstolos, poderia ter sido um de nós, porque para se tornar-se santo, não basta ter o dom, basta merecer a entrada no reino de Deus. Jesus sabia que seria traído por Judas Iscariotes. Ele sempre soube. Porém, escolheu o discípulo natural de Queriote, pelo motivo de Judas ter tido um grande potencial para ser apóstolo. O mestre cumpriu o acordo firmado entre os dois e demais seguidores, antes de nascerem, no além. O livre-arbítrio do Iscariotes, que poderia, se quisesse, não trair o mestre. Entretanto, tal traição, como diversos aspectos da vida do Cristo, foram previstos por alguns médiuns das Escrituras, profetas hebreus do Antigo Testamento ou do período pré-cristão, além de João Batista, contemporâneo de Jesus. É importante que se diga que Judas Iscariotes jamais deixou de ser considerado pela espiritualidade maior um apóstolo do Cristo, no caso, o 12º, por ter sido o último a ingressar. Jesus jamais deixou de ser amigo dele. Após Judas ter sido resgatado de tal zona umbralina, ele foi acolhido e estava sendo tratado em uma casa transitória, uma colônia espiritual ligada à Casa do Caminho de Jerusalém. Esse abrigo, destinado aos espíritos errantes resgatados, era dirigido pelo profeta Eliseu, discípulo e sucessor de Elias, e supervisionado num plano astral mais elevado por João Batista, que anteriormente foi o próprio profeta Elias. Talvez o Iscariotes tenha permanecido naquela casa até poder reencarnar com outra identidade terrena. Geralmente, a nova existência terrena de um ex-suicida é muito breve, visto que os severos danos causados ao perispírito se refletem no novo corpo biológico e prejudicam a saúde psíquica, em forma de graves doenças, como deformações genéticas ou congênitas, ou ainda em traumas causados por acidentes. Geralmente, em uma outra reencarnação, após resgatar as faltas em um corpo enfermo, o espírito retorna à Terra em uma constituição física mental melhor. Quanto à questão da incompatibilidade dos sexos entre Judas Iscariotes e Joana d'Arc, os espíritos mentores há tempos esclareceram a questão, através da codificação kardeciana.
O espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando está na erraticidade, no além, o espírito prefere encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que deve suportar. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Diversos relatos da época ressaltam seus traços delicados e belos de mulher muito jovem. No entanto, durante sua vida militar, vestia-se como soldado, para não diferenciar-se dos companheiros, inclusive quanto ao corte de cabelo. Eram pretos e cortados curtos em escudela, de maneira a formarem na cabeça uma espécie de calota, semelhante a um tecido de seda escura. Para o Espiritismo, ser ou não virgem não suplementa ou retira o mérito de alguém, porque o que importa para Deus são os pensamentos e atos, ou seja, o caráter moral da pessoa e o esforço que ela faz para se melhorar. Entretanto, à época de Joana, do catolicismo medieval, esse indício de pureza era um fator imprescindível, que validava Joana d'Arc como sendo a escolhida pela divindade. Aos olhos da Igreja, Joana, mulher solteira, deveria ser virgem para ser vista como pura. E inspirada e orientada pelo alto, foi aprovada em todos os exames a que foi submetida. Aliás, a virgindade da mulher há tempos está ligada à religião. A mãe de Jesus Cristo, Maria de Nazaré, a mais nobre de todas as virgens eleitas, santas cristãs, não escapou a essa relação. Não desrespeitando os irmãos católicos, mas para os espíritas, parece lógico que a virgindade de Maria, a qual se referiam as Escrituras, estava relacionada à parte moral, não biológica ou física. Não há pecado, não há erro algum. Uma mulher casada, sobretudo oficialmente, e grávida do marido legítimo. Joana, portanto, permaneceu donzela para si mesmo e para a França, até o fim de sua missão terrena. Somente a intervenção divina faria de uma menina moça, sem experiência alguma em campanha militar, um comandante de gênio da noite para o dia, capaz de conquistar o respeito dos companheiros e até de muitos inimigos. Sua genialidade militar, ao longo da história, foi comparada às habilidades de inesquecíveis generais, como Alexandre, Aníbal, César e Napoleão. Analfabeta, logicamente, não frequentou academia alguma. Deus fez dela uma pastora de homens em combate, pois ela sempre trabalhou com alegria e afinco, desde criança, fiando a lã, guardando as ovelhas e auxiliando o pai com o arado. Os sinais divinos de Joana eram importantes incentivos ao povo francês daquela época. Após receber o uniforme militar masculino, raramente voltaria a se cobrir com vestes femininas. Com a notícia do cerco inglês aos Orleans, Joana partiu para Turones, próximo a Orleans, onde encontrou seu fiel companheiro religioso, o Frei Pasquarel, que a acompanhou até ser capturada. A mediunidade deu-lhe o poder da antividência, ou predição mediúnica, várias vezes, fato que animava cada vez mais pessoas em prol da defesa da pátria. Para muitos franceses, eram indícios de que Deus estava ao lado da França e funcionavam como um estímulo psicológico. As vozes garantiram-lhe a libertação de Orleans e também a abertura do caminho, barrado pelo inimigo, onde o rei foi coroado na catedral como exigia a tradição. A resistência de Joana parecia sobre-humana. Nenhum homem, em armas de sua época, demonstrou tanto zelo ao dever e a falta de cansaço como aquela moça. O tempo de sua missão a serviço da nação francesa era curto. Necessária era a ajuda constante dos espíritos, não apenas aconselhando e guiando-a, mas também tratando a guerreira com fluidos magnéticos reparadores ao corpo carnal. Por isso sobreviveu a diversos incidentes violentos, que certamente levariam à morte ou invalidez definitiva qualquer outro soldado, sobretudo naquela época, quando a medicina, se comparada com a avançada ciência atual, ainda estava na infância.
Outro exemplo desse incrível fenômeno ocorreu quando Joana tentou escapar do cárcere, que situava-se no alto da torre do castelo de Rouen. Como a corda feita de trapos era curta demais para ir até ao chão, ela caiu de uma altura considerável. Ao ser encontrada estendida no solo, quase morta, foi levada novamente à prisão e recuperou-se dias depois. Os espíritos que orientavam Joana dia e noite tornaram-na uma incansável, genial e insuperável comandante. Não devemos esquecer que Joana era de carne e osso, quando sentia medo e dúvidas, como todo ser humano, sobretudo estando na flor da mocidade. Suas vozes, que às vezes calavam-se, a fim de pô-la em prova, sussurravam-lhe na mente para levantar a moral e inflamar-lhe a bravura em combate. Vai, nós te ajudaremos. Além de tudo, havia algo significativo que diferenciava Joana dos demais soldados dos embrutecidos tempos medievais. A Virgem de Orleans, em meio à carnificina da guerra, cultivava os bons sentimentos humanos, a exemplo da piedade e respeito ao inimigo vencido. Ela nunca tirou ou ordenou que tirassem a vida de outro ser humano. A boa estrela de Joana pareceu abandoná-la nos primeiros e frios meses de 1430, quando não mais obteve vitórias, apesar do incentivo das vozes. Os verdadeiros inimigos não eram os ingleses e seus aliados. A elite francesa, incluindo o rei, aos poucos preludiaram a traição através da displicência, inveja e intrigas contra Joana. Por fim, ela foi capturada pelos homens de João II de Luxemburgo, conde de Ligne, do partido da Borgonha. Abandonada pelos franceses da nobreza, o povo simples e as vozes dos espíritos amigos, porém, nunca a abandonaram. Estas diziam-lhe para ter paciência, pois logo seria libertada vitoriosamente. Referiam-se à libertação do espírito, através do martírio sob a prisão carnal. Contudo, na sua ingenuidade de camponesa, Joana pensava que seria solta da prisão, feita de ferro e pedras. Joana implorou aos seus guias invisíveis que morresse na hora da captura, para não sofrer os tormentos do cárcere. Porém, como tal dura expiação era necessária ao resgate reencarnatório da donzela, as vozes lhe disseram: recebe tudo com resignação, é preciso que assim se faça. O espírito Joana d'Arc, agora habitando planos superiores, jamais afastou-se da pátria que tanto amava. Nos períodos mais críticos, retornava, invisível aos olhos, mas palpável ao coração do povo francês, para alimentar a resistência e coragem aos irmãos compatriotas. Alguns perguntam por que uma enviada do céu utilizou a guerra para pôr em prática a vontade de Deus. Por que não usou meios pacíficos para salvar a França? Por que Deus permitiu que Joana fosse capturada e morta tão jovem? Por que não possibilitou que pelas mãos da Virgem Guerreira a Guerra dos 100 Anos chegasse ao fim? Ora, com certeza, se assim lhe fosse propício, pacificamente e com muito prazer cumpriria sua missão e poria fim à guerra. Acontece que a providência jamais trabalha desrespeitando o livre-arbítrio dos homens. As circunstâncias evolutivas das nações envolvidas não permitiriam que a França fosse libertada sem batalhas entre os exércitos inimigos, assim como ocorreu nas guerras mundiais recentes. Jesus é um espírito perfeito, veio ao mundo por opção missionária. Porém, Joana teve que resgatar dívidas reencarnatórias, como a maioria de nós. Entretanto, ambos estavam envolvidos num ponto em comum: a livre escolha das pessoas com quem conviveram na Terra. Pessoas essas que lhe deram a libertação, infelizmente, através da morte física violenta. Lembremos que mesmo Cristo não libertou politicamente Israel do jugo romano, pois a libertação que propunha era moral e espiritual. Já Mahatma Gandhi, no século passado, conseguiu a independência da Índia e Paquistão, ex-colônias britânicas, numa revolução popular sem armas, porque o momento e o local eram propícios. Desde 1922, Joana d'Arc é com justiça a santa padroeira da França. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.